Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs aqui, dos amigos de nosso lar. Boa noite, Helena. Boa noite a todos que estarão adentrando logo mais. Aqueles que estarão assistindo depois, gravado também, nosso boa noite, nossa gratidão. A toda a espiritualidade amiga também que nos acompanha. E como nós sempre fazemos, antes de nosso boa noite, mais exatamente, nossa gratidão e agradecimento ao doutor Sérgio, que se encontra conosco nesta noite, vamos fazer a nossa prece inicial, porque se estamos aqui é pela gratidão e amparo da espiritualidade, certo? Querido e amado Deus, neste momento nós agradecemos a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar. Agradecemos aos nossos mentores e anjos da guarda, a todos os espíritos de luz que conosco se encontram, nos instruindo, nos ajudando a ajudar, trazendo também estes amigos desencarnados que aqui estão, ao mesmo tempo que nós estamos aqui para aprender e passar informações. Neste intercâmbio espiritual, nós aqui somos apenas instrumentos, mas que possamos ser um instrumento que venha a auxiliar, a ajudar, da mesma forma com que somos ajudados. Então, nós agradecemos por mais esta noite, nessa oportunidade bendita de levarmos esta doutrina espírita a todos os nossos irmãos e irmãs, estejam aonde estiverem. Nosso agradecimento, que assim seja. Bom, meus irmãos, mais uma vez, nesta noite de hoje, nós temos a alegria de contar aqui com o Dr. Sérgio Thyssen, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui conosco, conversando a respeito deste tema tão complexo, mas tão importante, que é a clonagem humana, células-tronco, transplante de órgãos e embriões congelados. Tem uma colocação de André Luiz, doutor, em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, que diz: reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo, das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em todos os setores da manifestação. Então, neste sentido, eu entrego a palavra ao senhor, para que o senhor possa estar nos trazendo estes esclarecimentos. Obrigado, doutor. Muito bem, obrigado, Débora. Boa noite para você. Boa noite para todos os amigos que possam estar nos acompanhando, não é? Eu queria agradecer o convite, me colocar à disposição para trabalhar esse tema e queria comentar, antes de tudo, o quanto, vamos dizer assim, é uma temática específica, não é? Que envolve, vamos dizer, como que um conjunto de ciências, não é? Mas tem aí, claro, muitas questões que nos levam a certas reflexões. Então, eu gostaria de, através desse roteiro, ir fazendo os comentários devidos e que vocês possam, então, me acompanhar e, conforme mais adiante, vamos poder interagir com as questões que, eventualmente, vocês desejarem. Então, reparem, na verdade, são 4 temas diferentes, numa única oportunidade de estudo. Então, qualquer um deles poderia como que nos envolver, entreter por um determinado tempo, né? Então, clonagem humana é uma coisa, células-tronco é outra, transplantes de órgãos é uma bem diferente, e a questão dos embriões congelados. Tudo isto é científico, mas tudo que, claro, é ciência também tem a ver
com aspectos espirituais, não é? Com questões de causas, de consequências. Então, vamos tentar aproveitar o nosso tempo para nós vermos algumas questões em relação a isto. A primeira ideia, né, é sobre que mundo é este. Então, eu gostaria de lembrar que, quando nós trabalhamos essa questão, nós estamos trabalhando algo que diz respeito como que ao planeta Terra, não é? E lembrando que a nossa vida por aqui, ela é de determinadas características. Nós temos o mundo físico, onde nós encarnados vivemos, e às vezes, quando não somos espíritas, poderíamos pensar, como muitos pensam, bilhões de encarnados no mundo, que só existe a matéria, que a única maneira, a única forma de vida é aquela que os olhos humanos podem perceber, podem contemplar. Mas nós sabemos que, a par do corpo biológico, da vestimenta física, nós temos o perispírito e nós temos as nossas almas, onde é a essência da vida humana. Lembrando que no mundo espiritual nós temos um contingente ainda maior de seres humanos, só que desencarnados, aproximadamente são 14 bilhões no mundo dos espíritos, e eles não têm o corpo somático, o corpo biológico, o corpo físico, como nós, quando estamos do lado de cá, temos. Mas, ora, nós estamos num lado, ora, nós estamos no outro. Então, tudo que nós vamos ver, o que pudermos ver esta noite, é algo que tem a ver com esta realidade deste mundo, que se divide em duas grandes situações, a dos encarnados e a dos desencarnados. Outros mundos são diferentes de tudo isso, de tal maneira que é um caso particular. Então, o que nós vamos ver hoje é daqui, mas é tudo pertinente, porque tudo tem sentido para aqueles que se dedicam a conhecer aspectos da biologia, da química, da física, das ciências de um modo geral. Mas, planeta Terra, por enquanto. Outra ideia, né, se eu pudesse comentar com vocês, sobre aspectos da biologia e da medicina. Temos muitas questões, vejam, as 4 primeiras, nós vamos dizer assim, verificar alguma coisa na noite de hoje. Mas nós temos, além disto, algo interessante para vermos outro dia, quem sabe. Veste robótica ou corpo virtual? Projeto genoma humano. Epigenética, projeto epigenoma e evolução humana. Epigenética quântica, criação da vida, cirurgia genética, comunicação com pacientes em coma, mini órgãos humanos por clonagem, neurociências dos transtornos mentais. Então, hoje em dia, nós temos inúmeras questões interessantes. Nós temos uma ciência toda nova, que são as neurociências, na medida em que se vem estudando tantas questões ligadas ao cérebro humano, à mente humana, à biologia do sistema nervoso central e periférico, que, na verdade, você tem um curso de graduação de 5 anos em diversas cidades do Brasil e do mundo, onde o tema é neurociências. Não é psiquiatria, medicina, não é, vamos dizer assim, neurobiologia, não é apenas isto, é um conjunto muito mais
extenso, de tal maneira que nós estamos sendo convidados, mesmo não tendo um interesse maior como um ramo da ciência ou uma dedicação profissional numa área como alguma delas, né? Ainda assim, há um convite implícito para nós, na medida que vamos evoluindo, irmos conhecendo melhor a realidade. Há um autor lindo, né, que ensina para nós espíritas e um dia para o mundo todo, que cada filho de Deus, em qualquer lugar do universo, e não apenas na Terra, seja em qualquer domínio, mais ou menos distante daqui, deverá se dar conta de que deve evoluir em ciência universal. E, por outro lado, em amor e bondade. Então, é um desenvolvimento que tem início, mas não terá fim. Então, nós estamos, assim, vivendo num mundo de muitas limitações, que é a Terra, de expiações e provas. Mas, mesmo aqui, a ciência vem evoluindo. E esse convite vai sendo oferecido ao mundo inteiro, a crianças, a jovens, a adultos e até a idosos. De tal maneira que nós temos que conhecer um dia estas coisas e vamos precisar conhecer no grande futuro outras, muitas mais, porque é uma maneira de conhecermos a realidade na Terra, mas com ideia e perspectiva de conhecermos para o grande futuro. Aqui uma ideia sobre a evolução da medicina e da ciência. De tal maneira, não sei se vocês têm essa noção, o planeta Terra, ele tem, vamos dizer assim, centenas de milhares de anos ou centenas de milênios do ponto de vista do progresso da humanidade como vida humana na Terra. É claro que os seres anteriores aos humanos já estão por aqui há um tempo muito maior. Mas eu não posso deixar de lembrar com vocês que a história escrita da humanidade, ela tem mais ou menos 6.000 anos. De 5.500 a 6.000 anos. A medicina, ela tem origem em diversos povos antigos, ancestrais. O primeiro médico que se tem notícia é aquele da primeira figura à esquerda, é Imhotep, no Egito Antigo. Ele era uma pessoa muito preparada, não é? Independente de ser o Imhotep, ele era um espírito de relativa, muito grande elevação, era amigo do faraó, e ele é o primeiro que todo mundo enxerga que tem uma atitude terapêutica em relação a doentes daquela época. Hipócrates vai surgir séculos depois na Grécia. Hipócrates é considerado o pai da medicina, mas o pai mesmo é Imhotep. Agora, você vai encontrar até em cavernas pinturas rupestres mostrando alguém socorrendo uma outra pessoa em condições de fragilidade. Como é uma figura, um desenho, uma pintura rudimentar, claro, ainda assim não se pode deixar de notar que ali temos um par entre um terapeuta e um paciente. De tal maneira que, como a Terra, não sei se vocês acompanham esse pensamento, a Terra, dito pelos espíritos, por um lado é um grande hospital, por outro lado é uma escola primária. Ao mesmo tempo, ela é as duas coisas. A nossa humanidade, ela é muito limitada
do ponto de vista de evolução moral. Nós só ultrapassamos a fase de mundo primitivo. Agora, expiações e provas, é isso que nós estamos vivendo há muitos séculos. Para vocês terem uma ideia, durante aquele tal período que eu mencionei, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Nós estamos aqui conversando sobre essa temática e temos a guerra na Ucrânia, temos conflitos e guerras civis no Iêmen, na Síria, temos o drama dos palestinos no Oriente Médio, temos diversas questões envolvendo inúmeros países, com conflitos diferentes, mostrando ainda como que a nota tônica de uma humanidade infeliz e que segue comprometendo o restante da humanidade e segue transgredindo as leis de Deus. E as consequências de hoje, nós vamos ver no futuro. Como estamos vendo, vivenciando e sentindo as consequências do nosso, vamos dizer, pretérito, cheio de erros, multimilenares, aliás. Mas sigamos. Nesta sequência de imagens, nós vamos encontrar a descoberta da penicilina, nós vamos encontrar hospitais de campanha durante a peste negra na Europa, nós vamos encontrar o surgimento da imunoglobulina, nós vamos encontrar na última imagem a ideia do DNA, a ideia de algo que abriu toda uma avenida de conhecimentos na biologia, na genética e na compreensão, claro que já muito melhor, da realidade, segundo a ótica da ciência acadêmica, no sentido do quanto ela gera progresso, do quanto ela é importantíssima, mas sem ainda nós chegarmos nas questões espirituais. Agora, a epigenética, a relação entre o espírito e a matéria, a relação mente-corpo, tudo isto é importante para nós, não é? Nós estamos vivendo avanços maravilhosos na própria medicina que está se espiritualizando. Ela precisa ser humanizada, antes de tudo. A humanização da atividade médica, profissionalmente falando. Mas, além da humanização, a relação religiosidade, espiritualidade e medicina. É uma coisa linda que já é realidade e que vai ocupar um espaço cada vez maior no que eu digo a arte de curar, que é a ciência médica. Então, aqui é apenas uma lembrança de alguns momentos da história da medicina. Então, para nós irmos um pouquinho adiante, eu gostaria de entrar, então, no primeiro item, que é a clonagem humana. De tal maneira que há tipos diferentes de clonagem. Podemos pensar como que se obtém um clone. Seja um clone de qualquer mamífero, seja o clone humano, que é como que um salto qualitativo nas pesquisas da biologia de um modo geral. Nós temos a clonagem reprodutiva, nós temos a clonagem terapêutica e temos também, em meio a isso tudo, meus amigos, questões éticas. Então vamos ver de um pouquinho de cada vez. O que é a clonagem? É um processo de reprodução artificial para a obtenção de indivíduos geneticamente idênticos entre si e idênticos a um indivíduo que lhes deu origem. É como se eu quisesse, isso já foi feito, clonar uma ovelha. E, há muitos anos atrás,
surgiu a ovelha Dolly, depois de inúmeras tentativas de obter esse melhor resultado. Clonagem humana, nós não teremos tão cedo pela frente, porque significaria nós buscarmos uma pessoa, homem ou mulher, e querermos usar todo um processo, toda uma engenhosidade para obtermos uma cópia, um clone, daquele ou daquela que nós estamos querendo clonar. Então, isso é uma tentativa, uma ideia, talvez uma perspectiva para o grande futuro, mas nós não podemos esquecer que querer clonar um homem ou uma mulher é algo de alguém que pensa somente no corpo, na biologia. Mas nós também temos que incluir a questão da alma, que vai animar aquele corpo. Mas isso não chega a ser o maior impedimento, porque na medida que houver um processo biológico, um determinado espírito desencarnado pode se envolver no início do desenvolvimento deste corpo clonado. Então, só não podemos deixar de valorizar a ideia da importância de que nós não temos apenas vida biológica. Porque se nós criamos uma estrutura somente biológica, ela vai durar um pequeno tempo. Porque a falta da alma a animar aquele corpo, inevitavelmente resultará na morte desta estrutura biológica, sem alma. Então, são primeiras considerações para nós, meus amigos. Então, a clonagem será só um processo artificial, e aqui vem uma ideia para nós ilustrativa. O processo de clonagem existe também espontaneamente, não de laboratório, na natureza, em organismos que não utilizam a reprodução sexuada que nós humanos conhecemos, e os mamíferos tanto quanto, para originar novos seres. Então, hidras, leveduras e plantas vivem esse processo naturalmente. Não precisa de laboratório, não precisa de nenhuma ciência especial, porque eles são espontâneos na natureza. Mas não é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Então, meus queridos amigos, para nós nos situarmos, olha só, há 120 anos se efetuam experiências de clonagem com plantas, clonagem de girinos, meio século depois, 1952, há 71 anos. Clonagem de ratos através de células embrionárias de ratos, roedores, né, como nós podemos dizer. Em 1996, portanto, já há 20 e tantos anos, o nascimento da ovelha Dolly, que é o experimento mais famoso até agora em relação a essas tentativas. Em 98, várias gerações de ratos foram produzidos em laboratório. Em 2000, nascimento de várias espécies clonadas, entre outras de suínos, vitelas e bezerros. Ou seja, a experiência com a Dolly, ela foi adiante e resultou de outros experimentos exitosos. Outra ideia, 2001, o nascimento do primeiro primata. E esse é um avanço expressivo, porque nós já então vamos chegando em mamíferos do tipo primatas, não é? Como chimpanzés, orangotangos,
e pequenos outros, como os micos, de tal maneira que esses são os nossos primatas, começando a haver uma aproximação em relação ao ser humano, mas ainda completamente distante por uma série de implicações que isso tem. Então, essa era a cronologia, né? Então, outra questão importante para nós, que aí é uma questão espontânea e humana, né? Os gêmeos humanos são clones, então, de um certo modo, nós poderíamos dizer que são. Eles apresentam a mesma carga genética, sendo teoricamente um clone, desde que, claro, sejam gêmeos univitelínicos, em que o material genético é o mesmo. E, de certa maneira, então, nós temos também ou dois meninos ou duas meninas, e eles são completamente idênticos, né? Mas, óbvio, são dois espíritos diferentes, dois perispíritos diferentes. E esses perispíritos, eles têm que ter certas semelhanças, porque o perispírito é o modelo organizador da biologia. E há toda uma adaptação entre o perispírito e o corpo biológico de qualquer ser humano de toda a história da humanidade. E será sempre assim. Então, há aí algo para se considerar, talvez mais adiante, com umas pequenas nuances a mais. Doutor Sérgio, tem uma pergunta aqui, bem pertinente, junto com o seu raciocínio, que é da Sumi Takamoto. Ela lhe pergunta: então, nesta clonagem, podemos vir com outro perispírito ou ser outra pessoa ao encarnar? Boa noite, Sumi. Se você se refere aos gêmeos univitelínicos, eles são produto do mesmo pai e da mesma mãe. Há uma estrutura inicial única, só que ela logo se divide, e cada uma vai gerar um ser humano, um corpo físico. Quando há essa divisão para gerar dois gêmeos univitelínicos, portanto, gêmeos idênticos, em cada um deles vai assumir um espírito diferente. Em cada um deles vai haver um perispírito próprio. E é essa alma com esse perispírito que, para cada um dos dois, vai levar o desenvolvimento adiante. São duas pessoas diferentes, em todos os sentidos, mas mantendo uma similaridade quase que perfeita do ponto de vista da biologia comum. Mas são duas pessoas diferentes. Espiritualmente, talvez, com histórias parecidas ou completamente distintas, com programações reencarnatórias próprias, pessoais, como no caso de gêmeos não idênticos e como no caso de dois irmãos que nasceram de gestações diferentes, com 1 ano de diferença cronológica entre elas. As coisas são semelhantes. Tá bom, Sumi? Muito bem, sigamos. Então, os gêmeos são, de certa maneira, tecnicamente, porque a carga genética é a mesma, uma espécie de uma clonagem espontânea. Aliás, sempre muito interessante, né? Dois espíritos chegando ao mesmo tempo. No entanto, apresentam diferentes características durante a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a vida adulta e a vida toda, né? Por quê? Porque, mesmo que eles sejam
idênticos do ponto de vista biológico, ainda assim, alguma coisa durante a gestação pode ser de um e não ser do outro, pelo posicionamento, pela irrigação, pela relação com a placenta. Então, afora isso, há uma tendência de equilíbrio, não é? E aí tem uma questão interessante: se você puser um gêmeo idêntico para viver dentro de uma família, num país, e o outro com uma outra família, num outro lugar qualquer do mundo, durante todo o processo de crescimento, desde recém-nascidos, desde bebês de colo, até infância, juventude e vida adulta, você poderá encontrar diferenças claras. Primeiro, porque são espíritos diferentes. Segundo, submetidos a processos educacionais, alimentares, sociais diferentes. Isso também interfere na vida de qualquer criança, de qualquer jovem. Entenderam? Então, isso pode resultar em diferenças naturais. E eu não posso deixar de lembrar com vocês o principal: diferentes almas, diferentes espíritos. Mesmo com corpos biológicos muito semelhantes, às vezes iguais, mas que foram obtendo desenvolvimentos diferentes, porque cada espírito desenvolve de uma determinada forma o seu corpo. Então, para vocês verem que essa perspectiva de clonagem humana, ela já foi algo ventilado, discutido, debatido, tratado a nível das universidades, a nível da imprensa, né? Nós estamos vendo a revista Time, de alguns anos atrás, não é? Tratando desta questão, não é? Colocando dois gêmeozinhos, um olhando para o outro, você olhando daqui, há uma simetria na capa da revista, com a ideia de que são duas criaturas iguais. Só que, em geral, os cientistas não espíritas, nem espiritualistas, eles só pensam na matéria. Então, eles não se preocupam com nada quanto à realidade espiritual. Nunca ouviram falar de perispírito e da essência da vida. Qual é a essência da vida? É o corpo? Não, nunca foi. O corpo é resultado de uma série de questões, inclusive planejamento reencarnatório. Na outra revista é a mesma, mas numa edição mais nova, a clonagem de humanos. E, portanto, aquela ideia, né, de uma pintura de Michelangelo Buonarroti na cidade do Vaticano, no Museu do Vaticano, você vai encontrar um dedinho apontando para o outro, né? Aqui a ideia como se o homem estivesse conseguindo fazer algo como se fosse divino. Então, a ideia de algo que é muito diferente do que se desejava, do que se pensava em ciência até algum tempo atrás. Mas para vocês verem que clonagem humana, não é como que ganhou todo um espaço na ciência, todo um espaço na mídia para se discutir essa temática. Reparem, a ideia de uma outra revista linda, essa sim é uma revista mais próxima da ciência, a outra não, a outra é uma revista, vamos dizer, de um jornal qualquer, de qualidade, claro, e aqui não, aqui é Scientific American, é uma revista já de um nível entre a literatura leiga e a literatura de ciência pura.
essa revista fica no meio do caminho. Outra reportagem de capa sobre a clonagem humana, né? Até que ponto isso vai ser possível e quando que a ciência alcançará isto. E para vocês verem agora uma outra revista americana, a ideia da primeira clonagem humana, como sendo uma meta, como sendo uma perspectiva da ciência do planeta Terra, claro. Muito bem, meus amigos. Agora, algo que é bastante útil para nós. Vamos tentar entender esta figura. Então, vocês estão vendo um homenzinho de terno e gravata? Esse é um indivíduo, poderia ser mulher, tanto faz. É ali um homem que viria a ser clonado. Ele é a pessoa da vez. E aí, qual é a ideia? Você vai tirar dele uma célula. Pode ser uma célula da pele, pode ser uma célula do fígado ou da tireoide. É uma célula dele. E por que ela é personalizada? Porque a célula tem a membrana celular, o citoplasma e a bolinha interna é o núcleo. Então, na tentativa da clonagem humana, e assim foi com os animais não humanos, né? Você retira o núcleo. O que existe nesse núcleo? De todas as células daquele homenzinho, o seu material genético, o seu DNA, os seus genes. De tal maneira que toda a sua biologia está expressa nesse material genético do núcleo de qualquer uma das suas células. Escolheu-se uma. Ponto. Ali à esquerda, nós temos uma doadora de óvulo. O que é isto? Aí tem que ser uma mulher, não é? E aí, então, você vai no ovário dessa senhora, você retira como que um óvulo. No óvulo de qualquer mulher, você tem o material genético dela, dessa, vamos dizer, estrutura biológica que vai gerar os seus descendentes. Então, o que se faz? Pega-se o óvulo, não fecundado, claro, pega-se o óvulo, retira-se aquele núcleo que ali estava com material genético. O que eu tenho, então, embaixo? Um óvulo anucleado, ou seja, com o núcleo retirado. O que eu faço? Junto os dois. Eu busco o núcleo com o material genético daquele homem e coloco naquele arcabouço que vai permitir o desenvolvimento. Então, o que é aquilo? É um óvulo modificado. E aí, o que você faz? Leva para o laboratório. Cria condições para que aquele óvulo modificado, ele não é fecundado, porque aquele núcleo não veio de um espermatozoide de um homem qualquer. A pretensão era outra, o objetivo era outro. E aí, o que eu consigo? Através de recursos elétricos, inclusive, você gera a multiplicação daquele óvulo, como acontece com todos os óvulos fecundados de todas as mulheres grávidas de toda a história da humanidade. Aquela ali é o que nós chamamos de fase de mórula, blástula, é um pequeno embrião. O que você faz com aquele monte de células? Procura uma mulher que sirva para oferecer o seu útero. E aí, essa estrutura vai para um útero feminino e ele vai se desenvolver. Vai gerar o quê? Um clone, uma criança. Que é um clone de quem?
daquele mocinho ali, de terno e gravata. Ele vai ter exatamente a mesma biologia. Se esse experimento der certo. Na Dolly, naqueles outros mamíferos, depois de muitas tentativas, deu certo. Mas isso, para a condição humana, é uma questão diferente. Agora, nada impede. Tem aspectos éticos aí muito delicados. Muito. Os principais aspectos hoje são éticos, morais, e nem tanto biológicos. De qualquer maneira, tudo isso é importante. Aí, vocês que são espíritas, aonde que vai entrar a alma do reencarnante? Naquela altura da multiplicação das células. Antes de haver o transporte para o útero, que vai permitir o seu desenvolvimento. Mas a alma pode entrar. Aliás, a alma pode muito bem ser atraída por qualquer união entre um núcleo cheio de material genético e um óvulo que parece como um óvulo fecundado, mas não é. Ficou claro, meus amigos? Acreditei que o desenho ajudaria a compreender. Então, depois da Dolly, nós tivemos vários animais. Inúmeros. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em vários grupos de pesquisa. Esses dessas fotografias, aquele cão e aquele gatinho pequeno, são clones. Só para nós termos uma ideia do quão palpável isso é hoje em dia. Mas Dr. vale a Sérgio, pena nós voltarmos para a ideia de clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. E aí me permite a questão me ética... permite uma interrupção, doutor Sérgio, rapidamente. Claro. A Fernanda Linhares aqui lhe faz uma pergunta. Com relação à clonagem, como fica a questão do karma? Esses já vêm com predisposições diversas? Fernanda, sua questão é muito boa também. Veja só, as questões kármicas, elas dizem respeito ao espírito, à alma. Obviamente. Agora, aquele corpo clonado que vem de um outro ser humano qualquer, homem ou mulher, aquele homem ou mulher que cedeu o material genético, é ele que vai permitir a formação de um corpo novo. Só que a alma, o espírito do reencarnante, que tem as suas questões kármicas, vai se juntar ao material biológico que tem uma determinada origem, diferente do comum do dia a dia. Mas como o perispírito e a alma que vão animar essa estrutura biológica nova, esse perispírito é o modelo organizador biológico, MOB, ele vai interagir com este corpo e vai, ao longo da vida, modificar aquilo modificável que tenha na estrutura do perispírito para ser parte do processo evolutivo que aquela reencarnação nova que está se formando vai ensejar. Ou seja, se a pessoa tiver que viver uma doença, não é porque a formação daquele corpo tem uma origem diferente que o seu perispírito, que é o modelo biológico organizador, não vai impregnar o corpo novo daquilo que esse espírito tiver que viver do ponto de vista kármico. E nós também temos que lembrar que, além dessas questões espontâneas, existem questões do Ministério das Reencarnações,
como está em nosso lar, em que você tem a ação de benfeitores, a ação de espíritos que supervisionam tudo, mesmo para reencarnações compulsórias, que são a maioria na Terra. Então, nada fica à mercê do acaso. Então, como os processos kármicos, eles são muito importantes, não é? Há toda uma supervisão para que a cada época da reencarnação nova, o corpo físico vá experimentando aquilo que está dentro da programação. Se é que nós estamos, então, agora valorizando os dispositivos kármicos que vão poder gerar uma predisposição a um sofrimento qualquer, especialmente no âmbito das doenças, sejam elas orgânicas, biológicas, sejam elas transtornos mentais. Porque mesmo para os transtornos mentais, existe algo na biologia diferente da biologia típica dos não enfermos, fora que a alma é que é enferma no corpo ou na mente. Então, isso não impede nada. Compreendem? Essa sua pergunta já automaticamente responde também a pergunta, creio eu, né, doutor? É da Lúcia Maria, que lhe pergunta: gostaria de saber onde fica a questão de a pessoa ter determinada enfermidade. Olha, se o doador do núcleo com o material genético, ele traz, sabendo ele ou não, na maioria das vezes, desconhecendo, uma predisposição a uma doença qualquer, isso vai passar para o clone, a contrapartida genética biológica. Mas como a alma é outra, a alma tem as suas características que podem inibir qualquer doença se essa alma não tiver que viver uma enfermidade qualquer. Você entende? Por outro lado, se ele não tiver os mecanismos de proteção, poderá, ainda assim, haver uma enfermidade que tenha a predisposição de quem doou o núcleo e ainda algo do merecimento, vamos dizer assim, necessidade evolutiva para viver uma questão de uma doença kármica qualquer. Ou seja, tudo é razoável, tudo é possível, não é? Então, isso é uma coisa. A clonagem reprodutiva, ela tem como finalidade, como eu coloco ali, para deixar sempre claro, não é? A obtenção de um ser idêntico a outro. E as questões éticas aqui são muito sérias. Então, nós já vimos como é que se procede. O embrião é obtido através da transplantação de um núcleo diploide de uma célula somática de um indivíduo para o citoplasma de um ovócito da mulher, portanto, previamente anucleado, sem núcleo, permitindo que o zigoto, que é a união dos dois, tenha o número de cromossomas normal da sua espécie. Serve tanto para qualquer mamífero, como serve para o ser humano, que é mamífero também. Então, aqui a mesma ideia. Aqui é o roteiro com um desenho parecido e a sequência dos itens que nós já vimos no slide anterior. Compreenderam? Não precisamos voltar a isto. Olhem que observação curiosa, a Dolly só nasceu depois de 247 tentativas que fracassaram todas.
Além disso, dentro delas, células da mãe de Dolly, das quais se retirou o núcleo, que foi depois inserido num óvulo anucleado, 90% não alcançaram nem o estágio de blastocisto, que é como que o primeiro estágio. Para que nós vejamos que se um dia isso for desejável, factível, nós temos ainda um longo percurso de laboratório, de ciência, de biologia e de tantas outras questões pela frente. Se isso acontece com um animal, uma ovelha como a Dolly, provavelmente para os humanos isso é uma questão ainda muito mais difícil. Para outros mamíferos, a tentativa posterior de clonar outros, porcos, bezerros, também tem mostrado uma eficiência muito baixa e uma proporção muito grande de abortos espontâneos e embriões mal formados. Então, essa é uma observação crucial para o nosso estágio evolutivo da ciência e da condição humana. Então, como é que eu vou me propor a levar um projeto desse adiante, se na tentativa de ter êxito, eu vou ter um número imprevisível de abortos espontâneos, e ainda mais de embriões com malformações fetais, que, se deixados evoluir, vão gerar seres humanos com problemas médicos muito graves em potencial. Então, essa é uma questão que mostra que isso não é simples, que isso não é automático e que há alguma coisa aí, não é, que impede que isso seja visto como uma coisa natural e para ser obtido a curto prazo. Não na Terra. E eu diria com os amigos, não tão cedo. Doutor Sérgio, motivos óbvios, que são motivos éticos, espirituais. A nossa amiga aqui, Sumi Takamoto, lhe faz outra pergunta. O nosso DNA nunca vai se perder conforme reencarnarmos na própria família, em geração a geração? Muito bem, Sumi, não vai se perder. Nunca se perdeu e não vai ser agora. Não é? Por quê? Porque a herança genética, né, ela mantém o patrimônio genético na mesma família. Nas crianças adotivas, mantém da parte dos seus pais originais. Mas a consanguinidade, né, a parentela corporal biológica, ela mantém o patrimônio genético, seja ele qual for. Mais saudável e, às vezes, nem tão saudável, porque pode haver predisposições para uma enfermidade de base genética qualquer. Então, há milhares de doenças, porque a Terra é um grande hospital. A humanidade é uma humanidade predisposta a adoecer de uma infinidade de doenças geneticamente determinadas, doenças congênitas, doenças adquiridas, de tal maneira que isso mostra a nossa condição. Fora os transtornos mentais, que também têm suas bases espirituais, suas bases biológicas. Então, esse é um tema muito interessante para se conversar, porque ele dá margem a inúmeras reflexões, todas úteis para nós que estamos, como aprendizes disso tudo, nos inteirando da realidade. E é muito bonito isto, porque nós somos talvez os únicos que possamos como que integrar
nesse estudo, eu digo nós espíritas, aquilo que é tipicamente do que nós aprendemos com Kardec, a doutrina espírita, e aquilo que a ciência médica, a biologia, as neurociências vem desenvolvendo. De tal maneira que nós precisamos colocar isso tudo integrado, porque é essa integração que vai nos permitir uma ideia melhor dessa realidade. Então, será a clonagem reprodutiva um método alternativo à fertilização in vitro? Quais as diferenças entre ambos os projetos, os processos? O método da clonagem reprodutiva, ele é alternativo à fertilização assistida, adotada por casais inférteis. É um método alternativo. A grande diferença é que na reprodução assistida utilizam-se células sexuais, o óvulo e o espermatozoide de um pai, de uma mãe, com vistas à formação de um embrião que tem a ver com ambos. Na fertilização assistida, apenas facilita o encontro entre os dois, quando isso não ocorre pelas relações sexuais, pelo método convencional. Então, é uma ajuda. Isso é o quê? Isso é reprodução assistida. Grandes dificuldades técnicas e sérios questionamentos éticos. O principal aspecto positivo é que as experiências com animais clonados têm ensinado muito do funcionamento celular, o que abre portas para novas perspectivas terapêuticas. Aí vem a clonagem terapêutica, que nós vamos ver em seguida. O que é clonagem terapêutica? Não é reprodutiva, mas tem semelhanças, claro. A clonagem terapêutica humana não pretende avançar para além dos primeiros estágios de desenvolvimento embrionário. Se vai ter ligação de alguma alma, de algum espírito, resta saber. Ninguém sabe isto. Qual é o seu objetivo? É a obtenção de células precursoras, pluripotentes, através das quais você pode obter qualquer outro tipo de célula do corpo. Existem várias potencialidades. As pluripotentes são as mais capazes de você poder usá-las para obter tecido cardíaco e melhorar o coração de alguém, como eu vou mostrar logo a seguir. Ou de um pâncreas, ou de um ovário, ou eventualmente de um órgão outro qualquer, o fígado, o estômago, o rim e assim por diante. Ou seja, eles são uma fonte de substituição, é uma engenharia de tecidos e terapias de transplantes de órgãos. Então, aqui é outro departamento. Aqui é factível e nós vamos chegar a isto. Então, só para vocês que não são da área terem uma ideia, células-tronco. Eu tenho as totipotenciais, que são as melhores. As pluri são muito boas e as outras são as oligopotenciais, só são capazes de gerar um ou outro tipo de células, e as unipotenciais, um tipo só de célula mais específica. Então, vejam só, esse tipo de clonagem é importante. Por quê? Porque essa clonagem terapêutica, que não é reprodutiva, permite desenvolver todo tipo de tecidos ou células especializadas, através de células TOT potentes que se encontram no interior da massa interna da estrutura
embrionária original. Eu posso gerar músculo, posso gerar tecido sanguíneo para substituir o material sanguíneo de uma pessoa com leucemia. Então, é uma modalidade terapêutica da clonagem. Eu posso criar tecido ósseo. Eu posso criar neurônios, axônios e dendritos dos neurônios, nervos periféricos. Para quem teve um politrauma e perdeu a sensibilidade, ou alguém que fez um traumatismo raquimedular e ficou tetraplégico, diplegia crural, fadado a viver numa cadeira de rodas para o resto da vida. Entenderam a ideia? Nós não chegaremos a formar seres com características razoáveis de um ser humano, mas protótipos de células que geram quaisquer outras que você queira diferenciá-las para utilização em medicina. Doutor Sérgio... Principal vantagem, através da clonagem, seriam produzidas células especializadas e, a partir delas, dos próprios pacientes, na qual partilham a mesma informação genética. Portanto, não seriam reconhecidas como invasoras pelo sistema imunológico. Quando você faz um transplante de um órgão, o paciente tem que tomar drogas que suprimem a imunidade para não haver rejeição, porque a rejeição acontece em todo tipo de transplantes, com maior ou menor compatibilidade genética. Aqui não. Aqui você tem um material que é do próprio paciente. Ou seja, a carga genética é self, é dele. Então não vai ter rejeição. Isso é uma maravilha. O doutor Sérgio, deixa eu te fazer duas perguntas rápidas. Uma minha, outra da Fernanda Linhares aqui. Sobre aquele slide anterior que o senhor colocou, essa questão da clonagem terapêutica, num caso semelhante, vamos dizer assim, ao que aconteceu comigo. Eu tive um acidente há muitos anos, tive fratura completa na mandíbula inferior. E agora, né, tendo que fazer uma sequência nesse tratamento e uma outra cirurgia que eu fiz há pouco tempo, parte dessa sensibilidade que eu perdi basicamente completa aqui no meu queixo, de não sentir nada, parte disso retornou. Mas com esse tipo de questão, envolveria também essa devolução de uma sensibilidade, digamos assim, que foi perdido neste caso, ou se trata de outra questão? Meu anjo, eu não consegui te ouvir. Bom, se você puder escrever, aí sim, eu leio. Certo. Eu vou escrever e vou passar a pergunta da Fernanda para o senhor, e enquanto isso eu vou lhe escrever, então. A Fernanda Linhares aqui lhe pergunta: pelas circunstâncias, não há espíritos nestes embriões congelados, certo? A minha pergunta é se há espíritos de sobreaviso para reencarnarem desta forma, por fertilização. Muito bem. Essa é uma outra questão. Eu não entrei ainda na questão dos embriões congelados. Esse é um outro departamento. Embriões congelados nada tem a ver com clonagem humana. Então, talvez seja melhor trabalhar essa questão daqui a pouco, ou num próximo encontro, para podermos ter oportunidade de vermos os 4 temas dentro da proposta de hoje. Tá bem? Mas só para não deixar ninguém sem uma ideia de resposta, embriões congelados é uma questão delicadíssima.
por várias razões. Em embriões congelados, pode haver espíritos e usar frequentemente. Mas não são espíritos quaisquer. São espíritos que depois nós vamos ver, apresentam questões, eles próprios, questões kármicas. Porque muitos deles ficaram anos naquele estado. Não necessariamente nas entranhas daquele embriãozinho congelado, porque a ligação é muito tênue e eles podem estar no mundo espiritual como estão, com um razoável grau de liberdade, vivendo entre a desencarnação e a encarnação num grau intermediário, mas não são situações comuns. De tal maneira que é preciso nós analisarmos com calma. São espíritos que têm certas características para estarem ali, aguardando a vez para voltarem a reencarnar. E aí eu vou comentar isso mais adiante. Tá bem? Imaginando que boa parte, talvez a maioria, sem que possamos ter certeza, realmente contém os espíritos desejando reencarnar através daqueles pais que geraram o embrião agora congelado para um implante futuro no útero daquela mãezinha que vai acolhê-los. Tá bem? Então, acho que eu agora, pelo menos em parte, eu pude comentar. Então, vejam que coisa boa, que notícia alvissareira. A questão da clonagem, que pode ensejar a formação de órgãos, né? A clonagem terapêutica, ela poderá curar doenças que têm origem na produção de uma ou mais células, como, por exemplo, nas leucemias, a doença de Parkinson, a demência, o mal de Alzheimer, o diabetes. Só no Brasil são 35 milhões de diabéticos. É uma epidemia mundial. Cancro é a maneira de se chamar o câncer em Portugal, onde essa palestra foi feita recentemente. Doenças degenerativas do coração, o músculo cardíaco sendo prejudicado por uma enfermidade e o coração não funciona em termos de contratilidade, em termos de gerar a circulação, e em vez de a pessoa ficar em fila de transplante, ela poderia ser beneficiada pela clonagem terapêutica. As imunodeficiências primárias também. Então, reparem, existe outra forma de obtenção destas células TOT potenciais? Eu posso trabalhar com o cordão umbilical e com tecidos dos adultos, mas em menor número. Por isso que hoje em dia há uma tendência de se guardar o material do cordão umbilical de crianças que estão nascendo. É uma tecnologia muito cara, mas com que objetivo? Se essa criança ainda, jovem ou adulto, tiver uma doença, no cordão umbilical eu tenho um material que pode dar ensejo a órgãos que substituam os órgãos enfermos daquela pessoa, mas só daquela pessoa. Mas já não é muito bom? É o avanço da medicina. Muito bem, então,
aqui a mesma ideia, né? Em que consiste a técnica utilizada na clonagem terapêutica? O processo de clonagem é o mesmo. E aí, quando chega lá na direita, naquela última bolinha, que é o blastocisto, eu retiro aquelas célulazinhas e aí essas células vão para a cultura, vão para um lugar de laboratório onde elas serão trabalhadas e elas vão gerar o tecido que você quiser, porque elas têm um potencial absoluto para gerar qualquer tipo de célula, inclusive a mais refinada, que é o neurônio ou a célula nervosa. Então, meus amigos, isso tudo é extraordinário. E um dia, quando a humanidade avançar mais, quando o merecimento for mais amplo, né? Isso tudo será atividade de laboratório e será colocado para todo mundo, e não apenas para os que possam pagar uma tecnologia caríssima, como é o caso do que nós estamos estudando. Então, a ideia qual é? Existem técnicas para se buscar as células totipotentes. Elas são uma fábrica de tudo da biologia do ser humano. Então, isso tem um valor muito grande. E isso é da clonagem. Desvantagens do uso desta técnica: destruição de centenas de embriões para que um tenha êxito, existência de malformações e envelhecimento precoce, técnica cara e questões éticas. Só que aqui eu já estou de novo na questão da clonagem reprodutiva. Entenderam? E aqui vamos de Emmanuel, no livro Consolador, nas questões 90 a 97, de uma até a outra. O que nós retiramos? A doença como mal para alcançar a harmonia da alma. Será que vale a pena todo este grande empreendimento? Possivelmente sim. Papel da medicina e do médico, tanto na medicina contemporânea como na medicina do futuro, em que ele vai poder, na verdade, ele já está sendo convidado a avanços extraordinários no dia a dia da sua prática clínica, envolvendo clínica, cirurgia, medicina preventiva, agora que nós vamos conhecendo um pouco melhor isso tudo. Outra questão que Emmanuel traz: a intuição da ciência para o abrandamento do sofrimento e desenvolvimento de novos aparelhos e medicamentos. Ou seja, por trás disto, que às vezes parece que é algo tão somente dos médicos e cientistas encarnados, tem aí a mão de Deus, tem aí a mão de espíritos de uma esfera que é superior a um umbral superior, chamada arte, cultura e ciência, de tal maneira que tudo vai sendo inspiração de esferas de amor e luz, para que aqui, onde o ser humano encarnado vive, nós tenhamos como que cada vez mais condições de superarmos as doenças que geram tanto sofrimento na humanidade. Então, meus amigos, clonagem humana, processo artificial da criação de um novo ser, novos órgãos, a partir de uma célula do embrião ou indivíduo adulto. Nesse processo se observam abortos espontâneos por teratogenicidade e morte por envelhecimento precoce. Enquanto tudo isso não for superado, chance zero
disso se tornar proveitoso a curto prazo. Espiritismo e clonagem humana. Espiritismo vê a clonagem dos seres humanos como inegável avanço científico-tecnológico, exclusivamente para fins terapêuticos, jamais reprodutivos. Em O Livro dos Espíritos, questão 19, disse que os segredos da ciência foram dados ao homem para o seu progresso, mas jamais ele poderá ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Como determinar esses limites? Vejam que importante a pergunta de Kardec aos espíritos. A teratologia, em 95% a 98,5% das tentativas de clonagem reprodutiva, nos parece limite indiscutível. Ou seja, não se deve levar isso adiante. Mais que limite, uma vigorosa proibição. Outra ideia, e quanto à alma do clone, como ocorreria o processo segundo o Espiritismo? A alma de um clone humano, se houver, será aquela que, sob supervisão das leis divinas, máxime a da reencarnação, será destinada a esse corpo terreno para vivenciar experiências nas mesmas condições físicas que lhe seriam propiciadas pelas premissas de uma existência material normal. Compreendido? Tais premissas consentâneas a um programa reencarnatório pré-estabelecido em função do nível moral daquele que vai reencarnar, visam sempre a evolução espiritual do ser. Muito bem, meus amigos. Eu creio que por hoje já estamos perto das 10 horas. Nós estamos vendo um dos 4 temas. De tal maneira que, se vocês desejarem, nós podemos combinar para o mês que vem, ou mais adiante, uma espécie de uma continuação de hoje, para não deixarmos de ver oportunamente todos eles. E eu já me ofereço, com muito carinho, para estar com vocês o tempo que for necessário para tal. Eu agradeço a sua disposição, doutor Sérgio, de estar aqui conosco, trazendo esse importante tema. Nós sabíamos já de antemão que é amplo este estudo. O senhor nos trouxe de uma forma que ficou muito tranquila a compreensão, né, com estes exemplos e os slides também. Então, eu também me coloco assim a nós conversarmos e acertarmos, né, depois a continuidade deste estudo para o mês que vem e no outro também, se houver necessidade, para que nós possamos sim dar esta continuidade numa sequência, a fim de tratarmos eles de forma completa. Daí depois eu lhe escrevo e nós conversamos melhor a respeito do assunto. Mas desde já eu lhe agradeço muito pela sua boa vontade. O pessoal aqui também tem colocado, que quer também assistir, que também gostaria da sua volta aqui nos trazendo esta continuidade neste estudo. Então, o meu muito, muito obrigado mesmo. Vamos combinar mesmo. Direitinho, questão de data, e estaremos juntos novamente. Certo. Vai ser um prazer revê-los. Doutor Sérgio, como eu sempre convido aqueles que aqui estão no bate-papo ou palestra, exposição, como é este seu caso, eu gostaria de lhe convidar para fazer a nossa oração final, por favor. Tá bom. Combinado. Muito bem, meus amigos. Que bom que
iniciamos, né, esse estudo na noite de hoje, que nós, onde estivermos, nos nossos lares, ou eventualmente num outro ambiente, que nós que somos espíritas, aprendizes de tudo, que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus e muito aos espíritos da codificação, a Allan Kardec, ao espírito de verdade que supervisionou todo o trabalho do codificador. E todos aqueles que, no âmbito da ciência humana, vêm se esforçando em prol do progresso da humanidade, procurando a vida, a saúde, o bem-estar daqueles que vivem na Terra. Que nós possamos agradecer-lhes a todos, encarnados, desencarnados, que há muito tempo se debruçam sobre essas questões em prol do mundo todo. E que nós possamos, já que somos irmãos, com muitas afinidades, com muitas coisas em comum, que possamos, enquanto oramos para concluir a tarefinha de hoje, oferecermos o melhor pensamento, a melhor vibração, o melhor fluido pessoal nas mãos de Deus, de Jesus, para a cura dos enfermos, distribuídos por toda a humanidade, no plano físico, nos hospitais do mundo dos espíritos, onde os doentes se multiplicam por todo lado também, para que tenhamos uma noite de paz, elementos de progresso, de recuperação, de libertação, de tudo aquilo que sonhamos para nós. E hoje, como espíritas, ampliamos os horizontes dos nossos sonhos, procurando abraçar, por que não, absolutamente o mundo inteiro. Muito obrigado, Mestre amado. Obrigado, Maria de Nazaré, e a todos os benfeitores da humanidade, especialmente aqueles que possam, por agora, estarem ativos, abençoando, cuidando, resgatando e protegendo aos sofredores, em tão grande número, no nosso mundo, na atualidade. Muita paz a todos, que nós, quando dormirmos, possamos nos oferecer de ajudar do outro lado, que possamos nos reencontrar e continuarmos ampliando como que a nossa amizade e os nossos interesses comuns. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado à presença de todos os nossos amigos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados. Um forte abraço. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos guiem. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutor.